Olá, gente boa! Meu nome é Leonardo Duarte e nessa videoaula exclusiva do curso do AD Avançado, nessa videoaula você vai aprender como fazer uma alteração de máscara de rede de um serviço DHCP. Por mais que talvez você esteja perguntando, mas isso é muito simples? Não é simples. Por quê? Vamos imaginar o seguinte cenário para você entender melhor. Vamos imaginar que você trabalha numa empresa onde essa empresa tem 200 computadores. Então você já tem um escopo de DHCP que atende esses 200 computadores, ok? Agora vamos imaginar que essa empresa compre mais 200 computadores. Então você vai precisar de no mínimo 400 IPs, sendo mais 200 novos IPs. Só que quando você instalou o DHCP, configurou o DHCP, você já tinha definido uma máscara padrão, uma máscara de rede padrão, que atendesse apenas os computadores, os primeiros 200 computadores. Então como que você vai fazer para atender os demais computadores? Somente alterando a máscara de rede. O que não é possível no ambiente gráfico do Windows, ou seja, usando a interface gráfica do serviço de DHCP. Para isso, nós vamos ter que utilizar a linha de comando para fazer esse processo. Então, você vai aprender como fazer esse processo de forma transparente, segura e com total segurança, ok? Então, assim, você vai aprender passo a passo de maneira simples e fácil. Então, let's go e vamos lá. O nosso cenário, no cenário dessa videoaula, é muito simples. Eu tenho um servidor com AD e o DHCP instalado. E tem uma máquina com Windows 7. Eu desativei aqui a placa de rede para a gente fazer o laboratório. O nosso desafio é o seguinte, olha só. Como eu já disse antes, você está numa empresa que tem 200 computadores. Essa empresa passa a ter 400. A sua máscara de rede atual do DHCP, ela é 255.255.255.0, que atende no máximo 254 computadores. Então, se a sua rede vai ter 400 computadores, com a máquina atual você não vai conseguir atender. Esse site aqui, subnetcalculator.com, né? Dele a gente vai fazer o cálculo aqui. Então eu preciso atender 400 computadores. Para isso, o que eu preciso fazer então? Eu preciso alterar minha máscara 255.255.255.0 para 255.255.255.40. Dessa forma, o meu range vai suportar até 510 computadores, ok? Então está aumentando o meu range. Então no AD, a primeira coisa que a gente precisa fazer para garantir que a gente consiga alterar a máscara com sucesso, a primeira coisa que você precisa fazer primeiro você vai mudar lá a faixa, a máscara de rede do servidor onde o DHCP está instalado, ok? Então vamos fazer isso aqui, alteramos. Lembrando que numa rede corporativa, quando você faz uma alteração de máscara, você precisa fazer automaticamente em todos os equipamentos, em suítes, em impressoras, em notebooks, etc. Os dispositivos que já pegam IP via DHCP, quando você fizer essa alteração, eles já irão pegar a nova máscara automaticamente, tá? Então mudamos a máscara. Qual que é o nosso problema? Nosso problema é o seguinte, eu vou abrir o DHCP e eu já tenho um escopo aqui, onde eu tenho uma faixa de IP qualquer, que ela vai ser entregue através desse escopo. Então minha faixa é do 10.30 até o 10.50. Sendo que eu não tenho nenhum cliente aqui, o que nós vamos fazer? A gente vai clicar aqui no Windows 7, vai ativar a placa, ele vai comunicar lá com o servidor e pegou um IP. Vamos atualizar aqui, pegou o IP 10.30, o primeiro da minha faixa que eu estou entregando. O que é muito comum? As pessoas elas criam reservas no DHCP. Reserva é para você garantir que aquela máquina, aquele dispositivo, seja um computador, seja um notebook, seja uma impressora, vai sempre pegar o mesmo IP. Então vamos criar uma reserva aqui. Ok. A reserva foi criada. Então a reserva garante que essa máquina com Windows 7 vai sempre pegar esse IP aqui, desde que o MAC dessa máquina continue o mesmo, ok? Então vamos fechar. Aí está tudo bem. Qual que é o nosso problema? Nosso problema é, nós alteramos a máscara do servidor,
mas no escopo do DHCP eu não consigo alterar a máscara. Veja que a opção de alteração de máscara ela se encontra desativada. Então a única forma de a gente fazer isso é deletando o escopo, mas antes de deletar o escopo, a gente precisa fazer um backup desse escopo, porque é através do backup que a gente vai fazer uma alteração e importar o escopo novamente para dentro do DHCP, garantindo que todos os dispositivos que já pegaram algum IP vão continuar com o mesmo IP e não vai haver nenhuma alteração, ou seja, o ambiente vai continuar o mesmo. Então, o que a gente vai fazer? O que nós vamos fazer primeiro para a gente fazer o backup? Então, olha só, vamos abrir o prompt de comando aqui, eu vou minimizar o DHCP aqui. Então, essa é a configuração do nosso DHCP, IP10, essa coisa toda. Eu vou abrir o prompt aqui e vou executar o seguinte comando: net sh dhcp net sh dhcp. Esse comando, o que nós vamos fazer? Nós vamos digitar a expressão server, então vai ser net dhcp server, eu vou colocar um //, eu preciso especificar qual servidor, então esse servidor aqui, lab dhcp-01, ok? O escopo, eu preciso passar qual que é o escopo, porque se eu tiver vários escopos no DHCP, no caso a gente só tem um, mas eu preciso passar qual que é o escopo. O escopo é esse valor que eu preciso passar aqui, ó, 192.168.10.0, tá? Então, ó, 192.168.10.0. Vou escrever aqui dump para ele poder gerar um arquivo para a gente, dump, e nós vamos escolher aqui onde nós vamos salvar esse arquivo. Então vamos salvar em dhcp.txt. Vamos rodar esse comando e ele vai salvar esse arquivo para a gente. Vamos abrir aqui o Explorer, computador, e veja que ele salvou aqui. Dentro desse arquivo, veja aí para você ver que interessante. Nós temos lá o DHCP server, nós temos aqui embaixo a licença, a reserva que foi feita para a máquina com Windows 7, veja, que de acordo com o Mac, então tem uma reserva para essa máquina aqui que vai entregar esse IP, certo? Então agora que nós fizemos a reserva, e agora que nós fizemos o backup, o que a gente vai fazer? O backup já foi feito, o que a gente vai fazer é só mudar aqui, ó, nessa expressão aqui, ó, DHCP aqui, ó, nessa linha, nós vamos mudar aqui a máscara para 254, ok? Vamos salvar. Salvamos. Ok, o arquivo foi salvo. O que nós vamos fazer agora? Vamos abrir o escopo, vamos deletar o escopo. Vai perguntar, existem alguns clientes ativos? Sim. O escopo, acabamos de deletar o escopo. Agora nós deletamos o escopo, o que a gente vai fazer agora? A gente vai rodar o comando net sh exec para executar. Vamos colocar c2./dhcp, que é o nosso arquivo txt. Vamos fazer isso aqui e veja que ele, olha, rodou o comando com sucesso, alterou o escopo, tal. Tem aqui a linha com os comandos. Agora nós vamos abrir aqui o DHCP de novo, vamos clicar aqui no refresh, ele atualizar. Veja que o escopo voltou, veja que trouxe as opções novamente, trouxe o cliente ativo, trouxe reserva. E o interessante, vamos clicar aqui em cima no escopo, propriedades, e veja que a máscara de rede foi alterada. Agora vamos lá no computador, quando esse computador reiniciar, esse máquina com Windows 7, vamos desativar, vamos ativar, vai pegar o mesmo IP, só que agora vai pegar com uma nova máscara. Vamos atualizar, detalhes, e agora veja que pegou com a máscara nova. Então, você aprendeu aqui nessa aula um recurso muito interessante. Isso aqui, gente, na prática, vai por mim. Se você não fizer, arrisca o que eu fiz aqui, você vai ter muito problema. Se você deletar o escopo sem fazer o backup, pode ter certeza que vai ser estresse. Muito estresse aí no seu ambiente. Espero que você tenha gostado dessa aula. Essa aula é uma aula bônus exclusiva apenas para quem está fazendo esse curso do AD. Espero que você tenha gostado e te vejo na próxima aula. Um grande abraço e até mais.